Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 28. Portanto, por favor, parte imediatamente para o norte, sem deixar teus parentes saberem, pois logo chegará o tempo que diminuirá as boas qualidades dos homens. Significado: uma pessoa pode compensar sua vida de frustrações, convertendo-se num dhira, ou deixando voluntariamente o lar, sem se comunicar com seus parentes. Vidura aconselhou seu irmão mais velho a adotar este caminho sem demora, porque a era de Kali estava se aproximando muito rapidamente. Uma alma condicionada já é degradada pelo contato com a matéria, e ainda assim, na Kali Yuga, as boas qualidades do homem hão de se deteriorar até o mais baixo nível. Dhritarashtra foi aconselhado a deixar o lar antes que Kali Yuga se aproximasse, porque a atmosfera que foi criada por Vidura, por suas valiosas instruções sobre os fatos da vida, desapareceria gradualmente, devido à influência da era que se aproximava rapidamente. Tornar-se um Narottama, ou ser humano de primeira classe, completamente dependente do Supremo Senhor Sri Krishna, não é possível para nenhum homem ordinário. No Bhagavad Gita 7.28, se afirma que quem se alivia completamente de todos os vestígios de atividades pecaminosas pode, por si só, depender do Supremo Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus. Dhritarashtra foi aconselhado por Vidura a tornar-se pelo menos um dhira no início, se lhe fosse impossível tornar-se sannyasi ou narottama. O esforço persistente na trilha da autorrealização ajuda uma pessoa a elevar-se do estágio de dhira às condições de um narottama. O estágio dhira alcança-se após prolongada prática do sistema de yoga, mas pela graça de Vidura, pode-se alcançar este estágio de imediato, simplesmente por desejar adotar os meios do estágio dhira, que é o estágio preparatório para sannyasa. O estágio sannyasa é o estágio preparatório de Paramahamsa, ou devoto de primeira classe do Senhor. Verso 29. Assim Maharaj Dhritarashtra, o descendente da família de Ajamita, firmemente convencido através de conhecimento introspectivo, pragya, rompeu de uma vez a forte rede da afeição familiar com determinação resoluta. Desse modo, ele imediatamente deixou o lar para empreender o caminho da liberação, conforme a orientação de Vidura, seu irmão mais novo. Significado: o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande pregador dos princípios do Srimad Bhagavatam, enfatiza a importância da companhia de sadhus, devotos puros do Senhor. Ele dizia que mesmo por um momento de associação com um devoto puro, pode-se alcançar toda a perfeição. Não nos sentimos envergonhados de admitir que este fato foi experimentado em nossa vida prática. Não tivéssemos sido favorecidos por sua divina graça Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, através de nosso primeiro encontro de apenas alguns minutos, ser-nos-ia impossível aceitar esta grandiosa tarefa de descrever o Srimad Bhagavatam em inglês. Se não o tivéssemos visto naquele momento oportuno, ter-nos-íamos convertido em grande magnata de negócios, mas jamais teríamos sido capazes de trilhar o caminho da liberação e nos ocupar no verdadeiro serviço ao Senhor, sob as instruções de sua divina graça. Aqui há outro exemplo prático pela ação da associação de Vidura com Dhritarashtra. Maharaj Dhritarashtra estava fortemente emaranhado na rede de afinidades materiais, relacionados com política, economia e apego familiar, e fez tudo o que pôde para obter assim chamado êxito nos projetos que planejou.
mas frustrou-se do começo ao fim quanto às suas atividades materiais. E, todavia, apesar de sua vida de fracassos, ele alcançou o maior de todos os sucessos em autorrealização, através das instruções convincentes de um devoto puro do Senhor, que é o típico símbolo de um sadhu. As Escrituras prescrevem, portanto, que devemos associar-nos somente com sadhus, rejeitando todos os outros tipos de associação. E por fazê-lo, teremos ampla oportunidade de ouvir os sadhus, que podem cortar em pedaços as amarras da afeição ilusória no mundo material. É um fato que o mundo material é uma grande ilusão, porque tudo parece ser uma realidade tangível. Mas no momento seguinte, evapora-se como a espuma impetuosa do mar, ou como a nuvem do céu. Uma nuvem no céu, indubitavelmente parece ser realidade, porque chove, e devido às chuvas, tanta vegetação temporária aparece. Porém, em última instância, tudo desaparece, ou seja, a nuvem, a chuva e a vegetação, tudo no seu devido tempo. Mas o céu permanece, e as variedades do céu, ou as luminárias, também permanecem para sempre. De forma semelhante, a verdade absoluta, que é comparada ao céu, permanece eternamente, e a ilusão temporária, como uma nuvem, surge e desaparece. Os seres vivos tolos sentem-se atraídos pela nuvem temporária, mas os homens inteligentes estão mais interessados no céu eterno, com toda a sua variedade. Verso 30. A amável e casta Gandhari, que era filha do rei Subala de Gandhar, ou Gandhara, seguiu seu esposo, vendo que ele se dirigia para as montanhas dos Himalaias, que são o deleite daqueles que aceitam o bastão da ordem de vida renunciada, tal como os lutadores, que aceitam um bom açoite do inimigo. Significado: Saubalini, ou Gandhari, filha do rei Subala e esposa do rei Dhritarashtra, era ideal como esposa devotada a seu esposo. A civilização védica prepara especialmente castas e devotadas esposas, das quais Gandhari é uma dentre muitas mencionadas na história. Lakshmiji Sita Devi também era filha de um grande rei, mas seguiu seu esposo, o Sr. Ramachandra, em direção à floresta. Da mesma forma, na qualidade de mulher, Gandhari poderia ter permanecido em casa, ou na casa de seu pai. Mas como senhora casta e amável, ela seguiu seu esposo sem mais considerações. Vidura transmitiu a Dhritarashtra instruções para a ordem de vida renunciada, e Gandhari ficou ao lado de seu esposo. Mas ele não pediu que ela o seguisse, porque naquela ocasião estava plenamente determinado, assim como um grande guerreiro que se defronta com todos os tipos de perigos no campo de batalha. Ele já não se sentia atraído à sua assim chamada esposa ou parentes, e decidiu partir sozinho. Mas como uma senhora casta, Gandhari decidiu seguir seu esposo até o último momento. Maharaj Dhritarashtra aceitou a ordem de Vanaprastha, e nesse estágio a esposa tem permissão de permanecer como serva voluntária. Mas no estágio sannyasa, nenhuma esposa pode ficar com seu ex-esposo. O sannyasi é considerado um homem morto do ponto de vista social, e portanto a esposa torna-se viúva, civilmente, sem nenhum vínculo com seu ex-esposo. Maharaj Dhritarashtra não negou esta oportunidade à sua fiel esposa, e ela seguiu seu esposo por sua própria conta e risco. Os sannyasis aceitam o bastão como sinal da ordem de vida renunciada. Há dois tipos de sannyasis: aqueles que seguem a filosofia Mayavada, encabeçados por Shripad Shankaracharya, aceitam apenas uma vara, Ekadanda. Mas aqueles que seguem a filosofia Vaishnavita aceitam 3 varas combinadas, Tridanda. Os sannyasis Mayavadis são Ekadandi Swamis.
ao passo que os sannyasis Vaishnavas são conhecidos como Tridandi Swamis, ou mais distintamente, Tridandi Goswamis, para serem diferenciados dos filósofos Mayavadis. A maioria dos Ekadandi Swamis gosta dos Himalaias, mas os sannyasis Vaishnavas gostam de Vrindavan e Puri. Os sannyasis Vaishnavas são Narottamas, ao passo que os sannyasis Mayavadis são Dhiras. Maharaj Dhritarashtra foi aconselhado a seguir os Dhiras, porque àquela altura ser-lhe-ia difícil tornar-se um Narottama. Verso 31. Maharaj Yudhishthira, que jamais tivera inimigos, executava seus deveres matutinos diários, orando, oferecendo sacrifícios de fogo ao Deus do Sol e oferecendo reverências, cereais, vacas, terra e ouro aos Brahmanas. Entrou, pois, no palácio para oferecer respeitos aos mais velhos. Contudo, ele não pôde encontrar seus tios e sua tia, a filha do rei Subala. Significado: Maharaj Yudhishthira era rei dos mais piedosos, porque praticava pessoalmente os deveres piedosos diários, prescritos para os chefes de família. Os chefes de família são solicitados a acordarem de manhã cedo, e após banhar-se, devem oferecer respeitos às deidades em casa com orações, oferecendo combustível no fogo sagrado, dando aos brahmanas em caridade terra, vacas, cereais, ouro, etc. E, finalmente, oferecendo os devidos respeitos e reverências aos membros mais velhos. Uma pessoa que não está preparada a praticar os preceitos prescritos nos Shastras não pode ser um bom homem simplesmente por conhecimento livresco. Os chefes de família modernos são habituados a diferentes modos de vida, como acordar tarde e então tomar chá na cama, sem nenhuma espécie de limpeza e sem nenhum processo purificatório, como se menciona acima. As crianças são levadas a praticar aquilo que os pais praticam, e por isso toda geração desliza rumo ao inferno. Não se pode esperar nada de bom deles, a menos que se associem com sadhus. Como Dhritarashtra, a pessoa materialista pode receber lições de um sadhu, como Vidura, e assim se purificar dos efeitos da vida moderna. Maharaj Yudhishthira, contudo, não pôde encontrar no palácio seus dois tios, Dhritarashtra e Vidura, juntamente com Gandhari, a filha do rei Subala. Ele estava ansioso por vê-los, e portanto perguntou a Sanjaya, o secretário particular de Dhritarashtra. Verso 32. Maharaj Yudhishthira, cheio de ansiedade, dirigiu-se a Sanjaya, que estava sentada ali, e disse: Ó Sanjaya, onde está o nosso tio, que é velho e cego? Verso 33. Onde está meu bem-querente, tio Vidura, a mãe Gandhari, que está muito aflita devido à morte de todos os seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também estava muito mortificado devido à morte de todos os seus filhos e netos. Não há dúvida de que sou muito ingrato. Teria ele, portanto, levado minhas ofensas muito a sério, e juntamente com sua esposa, se atirado ao Ganges? Significado: Os Pandavas, especialmente Maharaj Yudhishthira e Arjuna, previram os efeitos posteriores da guerra de Kurukshetra, e por isso Arjuna recusou-se a executar a luta. A luta foi executada pela vontade do Senhor, mas os efeitos do luto familiar, como eles haviam pensado antes, tornaram-se realidade. Maharaj Yudhishthira estava sempre consciente do profundo estado de pesar de seu tio Dhritarashtra e de sua tia Gandhari. E por isso ele teve todo o cuidado possível com eles, em sua velhice e condições de aflição. Quando, pois, ele não pôde encontrar seu tio e tia no palácio, naturalmente suas dúvidas surgiram, e ele conjecturou que eles teriam se afogado na água do Ganges. Ele julgou-se ingrato
porque quando os Pandavas ficaram órfãos, Maharaj Dhritarashtra dera-lhes condições reais de vida. E, em troca, ele havia matado todos os filhos de Dhritarashtra, na guerra de Kurukshetra. Sendo um homem piedoso, Maharaj Yudhishthira levou em conta todas suas maldades inevitáveis, e nunca pensou nas maldades de seu tio e companhia. Dhritarashtra tinha sofrido os efeitos de suas próprias maldades, pela vontade do Senhor. Mas Maharaj Yudhishthira pensava apenas em termos de suas maldades inevitáveis. Esta é a natureza de um bom homem e devoto do Senhor. Um devoto nunca vê faltas nos outros, mas tenta encontrar suas próprias faltas, e assim as retifica, na medida do possível. Verso 34. Quando meu pai, Pandu, caiu e todos nós éramos crianças pequenas, esses dois tios deram-nos proteção contra todas as espécies de calamidades. Eles eram sempre nossos bons bem-querentes. Ai de mim, para onde terão eles partido? Verso 35. Sutta Goswami disse: devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, não vendo seu próprio amo, Dhritarashtra, afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaj Yudhishthira. Significado: Sanjaya foi o assistente pessoal de Maharaj Dhritarashtra durante muito tempo, e assim teve oportunidade de estudar a vida de Dhritarashtra. E quando viu finalmente que Dhritarashtra havia deixado o lar sem ele saber, seu pesar não teve limites. Ele sentia grande compaixão para com Dhritarashtra, porque na disputa da guerra de Kurukshetra, o rei Dhritarashtra havia perdido tudo, homens e dinheiro. E por fim, o rei e a rainha tiveram que deixar o lar em total frustração. Ele estudou a situação à sua própria maneira, porque não sabia que a visão interior de Dhritarashtra fora despertada por Vidura, e que, portanto, ele deixara o lar com entusiasta alegria, para uma vida melhor após a partida do poço escuro do lar. A menos que alguém esteja convencido de que a vida após a renúncia à presente vida será melhor, ele não pode abraçar a ordem de vida renunciada, apenas vestindo-se de roupas artificiais, ou ficando fora de casa. Verso 36. Primeiro ele apaziguou, aos poucos sua mente, com a inteligência, enxugando suas lágrimas, e pensando nos pés de seu amo, Dhritarashtra, começou a responder a Maharaj Yudhishthira. Verso 37. Sanjaya disse: meu caro descendente da dinastia Kuru, eu não tenho informação da determinação de teus dois tios e Gandhari. Ó rei, fui enganado por aquelas grandes almas. Significado: pode ser surpreendente saber que grandes almas enganem os outros, mas é um fato que grandes almas enganam os outros por uma grande causa. É dito que o Sr. Krishna também aconselhou Yudhishthira a dizer uma mentira diante de Dronacharya, e isso também foi por uma grande causa. O Senhor queria isso, e portanto essa foi uma grande causa. A satisfação do Senhor é o critério para qualquer pessoa fidedigna, e a perfeição máxima da vida é satisfazer o Senhor através de nosso dever ocupacional. Este é o veredito do Gita e do Bhagavatam. Dhritarashtra e Vidura, seguidos por Gandhari, não revelaram sua determinação a Sanjaya, embora este estivesse constantemente com Dhritarashtra, como seu assistente pessoal. Sanjaya jamais pensou que Dhritarashtra pudesse executar algum ato sem consultá-lo. Mas a partida do lar, por parte de Dhritarashtra, foi tão confidencial que não pôde nem mesmo ser revelada a Sanjaya. Sanatana Goswami também enganou o guarda da prisão, enquanto partia para ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. E, semelhantemente, Raghunatha Das Goswami também enganou seu sacerdote e deixou o lar para sempre,
para satisfazer o Senhor. Para satisfazer o Senhor, tudo é bom, pois isso está em relação com a verdade absoluta. Tivemos também igual oportunidade de enganar nossos membros familiares e deixar o lar para nos ocupar no serviço do Srimad Bhagavatam. Tal enganação foi necessária em favor de uma grande causa, e ninguém saiu perdendo nesta fraude transcendental. Verso 38. Enquanto Sanjaya falava dessa maneira, Sri Narada, o poderoso devoto do Senhor, apareceu em cena carregando sua tumburu. Maharaj Yudhishthira e seus irmãos receberam-no adequadamente, levantando-se de seus assentos e oferecendo-lhe reverências. Significado: Devarshi Narada é descrito aqui como Bhagavan, por ser o devoto mais confidencial do Senhor. O Senhor e seus devotos muito confidenciais são tratados ao mesmo nível por aqueles que estão realmente ocupados no serviço amoroso ao Senhor. Esses devotos confidenciais do Senhor são muitíssimo queridos pelo Senhor, porque viajam por toda parte para pregar as glórias do Senhor de diferentes maneiras, e tentam ao máximo converter os não devotos do Senhor em devotos, a fim de trazê-los à plataforma de sanidade. Na verdade, um ser vivo não pode ser um não devoto do Senhor, por causa de sua posição constitucional. Mas quando alguém se torna um não devoto ou descrente, deve-se entender que a pessoa em questão não está dentro de condições sadias de vida. Os devotos confidenciais do Senhor desvelam-se por tais seres vivos iludidos, e por isso eles são muito agradáveis aos olhos do Senhor. O Senhor diz no Bhagavad Gita que ninguém é mais querido a ele que o que realmente prega as glórias do Senhor, para converter os descrentes e não devotos. Personalidades como Narada devem receber todos os devidos respeitos, como aqueles que se oferecem à própria Suprema Personalidade de Deus. E Maharaj Yudhishthira, juntamente com seus nobres irmãos, estabelecem um exemplo para os outros ao recepcionarem um devoto puro do Senhor, como Narada, que não tinha outra ocupação salvo cantar as glórias do Senhor, juntamente com sua vina, um instrumento musical de cordas. Verso 39. Maharaj Yudhishthira disse: Ó personalidade divina, eu não sei para onde foram meus 2 tios. Tampouco posso encontrar minha tia Seta, que está ferida de aflição pela perda de todos os seus filhos. Significado: Maharaj Yudhishthira, uma boa alma e devoto do Senhor, estava sempre consciente da grande perda de sua tia e de seus sofrimentos como uma asceta. Um asceta nunca se deixa perturbar por qualquer tipo de sofrimento, e isso o faz forte e determinado no caminho do progresso espiritual. A rainha Gandhari é um exemplo típico de asceta, devido a seu maravilhoso caráter em muitas situações dolorosas. Ela era uma mulher ideal como mãe, esposa e asceta, e na história do mundo, tal caráter numa mulher é raramente encontrado. Verso 40. Tu és como um capitão de navio num grande oceano e pode dirigir-nos a nosso destino. Sendo assim interpelado, a personalidade divina, Devarshi Narada, o maior dos devotos filósofos, começou a falar. Significado: há diferentes tipos de filósofos, e os maiores de todos são aqueles que viram a personalidade de Deus e renderam-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Dentre todos esses devotos puros do Senhor, Devarshi Narada é o principal, e por isso é descrito aqui como o maior de todos os devotos filósofos. A menos que alguém se torne um filósofo suficientemente erudito, por ouvir a filosofia Vedanta de um mestre espiritual autêntico, ele não pode ser um erudito devoto filósofo. É preciso ser muito fiel, erudito e renunciado,
pois de outro modo não se pode ser um devoto puro. O devoto puro do Senhor pode dar-nos orientações para além da necessidade. Devarshinarda costumava visitar o palácio de Maharaj Yudhishthira, porque os Pandavas eram todos devotos puros do Senhor. E o Devarshi estava sempre pronto a dar-lhes bons conselhos, sempre que necessário.